Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Gisele Eu sou Evandro, e hoje nós estamos aqui com o pessoal da Up Brasil. o Marco e o Charles. E a gente vai conversar um pouquinho com eles, um bate-papo para a gente conhecer um pouquinho a história, né, dessa super empresa e falar um pouquinho dos fornos que eles têm e tudo mais. Então, para começar, eu quero apresentar, né, para vocês o Charles, né, Charles? Fala aí um oi para a galera. Olá, tudo bem? Esse é o Charles e o Marco, seu Marcos ou Marco. Eu vou chamar de Marco porque eu já tô me sentindo íntima, né, Marco? Já tá chegado já. Fala um oi aí pra galera, Marco. Tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Então, pra gente começar, queria pedir pra vocês, um de vocês aí, falar um pouquinho, apresentar um pouquinho, né, contar um pouquinho pra gente, pro pessoal que acompanha nosso canal, sobre a empresa, né? Apresentar a empresa pra gente. A Up Brasil, ela é uma empresa que nós iniciamos ela a partir de uma ideia no qual já tinha um conhecimento de segmento de mercado, uma experiência há mais de 10 anos, 12 anos por volta disso. E em algum momento da minha vida, eu optei por iniciar uma carreira de empreender, né? Sempre tive essa vontade. Então, assim, é uma empresa, é um filho, então, desde o início a gente teve muito carinho do nome até os produtos que iriam trabalhar, os clientes, como a gente gostaria de atender, de sempre estar próximo, ter uma reciprocidade grande, buscar os diferenciais de mercado, desde alguma dificuldade de produto, no conhecimento para utilizar, ou vir buscar uma nova negociação e às vezes ter um contato mais próximo, entendendo cada situação. No ramo de atuação, hoje a gente atua em alguns segmentos, tá? Dentro desses segmentos, a gente atua no segmento de distribuição, com equipamentos que são importados, e aí nós temos o direito de distribuir. Fabricamos os equipamentos, e dentre esses equipamentos, um deles é o forno Mufa, que é um equipamento que a gente, quando veio o projeto de iniciar a fabricação dele, nós tínhamos a experiência de vários outros que tinham no mercado. E o Marcos, pela experiência que ele tem hoje, que acredito por volta de, no mínimo, 30 anos, ele deve ter experiência com forno, a gente desenvolveu um projeto para poder ser compacto, usual e que possa ser acessível do ponto de vista no qual a qualidade dele seja de excelência e um preço que seria justo de mercado, né? Então, esses são os produtos que a gente desenvolveu, vem dando certo, temos alguns modelos dele, e a empresa aí, a partir daí, vem com outros produtos, atua em diversos segmentos, com importação direta também. Atuamos no segmento de tecnologia, laboratórios clínicos de controle de qualidade, científico, tem uma área grande que nós atuamos, né? Então, esse é um pouco da história da Brasil. Hoje ela já tem em torno de 8 anos, mas com pessoas com experiência em segmento de mercado de 30 anos, 10 anos, então com mais 8, dá 18 anos. Então, a gente está nesse caminho aí, tentando conquistar o mercado. Aproveitando para falar do forno Mufla, Marco, qual que é a temperatura máxima do forno Mufla que ele pode atingir? Ó, a temperatura, nós fazemos fornos até para 1.300 graus, tá? Então vai de acordo com a necessidade do cliente. Estamos fazendo um protótipo agora para 1.500 graus. Ainda não foi lançado, tá? Mas o forno é o cliente que especifica o que ele quer em litragem, ou seja, dimensão e temperatura. Tá? Olha, eu preciso de um forno para 800 graus, 950 graus. Sempre lembrando que
O cliente, quando ele especifica, por exemplo, olha, eu preciso de um forno para 800 graus. Então, 800 graus é a temperatura de trabalho deste forno, tá? E existe um cálculo de temperatura, tá? Então, se o forno ele é uma temperatura de trabalho de 800 graus, o cálculo de temperatura do forno é 1000 graus. Para quê? Para que ele possa trabalhar mais livre, tá? Para ele não trabalhar no limite. Tudo que trabalha no limite não é bom, tá? Então, é 800 graus a temperatura de trabalho, é 1000 graus o cálculo de temperatura. Então, a temperatura vai de acordo com a necessidade do cliente, desde que fique até os 1.300 por enquanto, mas que ainda esse ano vai ter os de 1.500 graus. Tá. E no caso, por exemplo, do forno de 1.300 graus, ele consegue ficar na temperatura máxima sem danificar o forno? Por quanto tempo, mais ou menos? Não, é que, por exemplo, esse cálculo de quanto tempo o forno consegue trabalhar antes que ele danifique, por exemplo, a temperatura máxima, é um cálculo que a gente nunca fez, pelo menos, tá? Mas eu posso dizer, por exemplo, dentro da minha experiência e daquilo que eu já fiz, e é claro que isso vai de acordo com cada pessoa, tá? Com cuidado. Tem pessoas que têm cuidado, tem pessoas que não têm cuidado. Mas vamos pegar aí um segmento. Eu já fiz forno que demorou 6, 7, 8 anos para dar manutenção no forno, tá? Para trocar um termopar, para trocar um controlador, para trocar uma resistência. No entanto, tem pessoas que com 1 ano e meio já dá manutenção, tá? Que não tem um capricho de limpar as placas, principalmente a área de ferramentaria, tá? Não seria o segmento de vocês. Uhum. A área de ferramentaria, eles deixam muito óxido de ferro cair nas resistências. E isso é um veneno, né, para a resistência. Então, quer dizer, não sei se consegui responder quanto tempo o forno ficaria ligado na temperatura de trabalho, né? Eu acho sem que danificar, mas já teve forno aí com 7 anos sem manutenção, com a pessoa trabalhando toda semana. Então, fazendo a pergunta aqui para o Marco, quanto tempo, né? Por exemplo, se eu programar lá o forno para ele ficar... Fala aí um exemplo de... Vamos supor que a temperatura limite de trabalho do forno, a gente sabe que tem a temperatura de trabalho, que geralmente é uma temperatura mais baixa, e a gente sabe que o forno ele é travado numa determinada temperatura, porque ali o fabricante fala, a partir daqui não usa, não se pode usar, então o forno é travado. Se, por exemplo, o forno, a temperatura de trabalho dele gira em torno de 900 graus, e ele tá travado em 1.300, e vamos supor aqui que eu sou um artesão teimoso, que a gente sabe que tem artesão que quer testar a máquina no limite. Vamos supor que eu sou um artesão teimoso, eu mesmo sabendo que a temperatura para trabalho é aqueles 900 graus, eu subo ele no máximo até o controlador travar na temperatura máxima e ligo o forno. Vamos supor que eu deixo ele ligado por um determinado tempo. Na temperatura máxima, qual que é o tempo máximo que eu consigo deixar esse forno ligado, sem danificar a estrutura? A partir do momento que você está utilizando o cálculo de temperatura, você já está correndo um risco de danificar a estrutura, tá? Então, por isso que existe o cálculo e existe a temperatura de trabalho, tá? Então, a partir desse momento que você ultrapassou esse limite, é igual um carro. A partir do momento que você passou dos 90 por hora a 150 por hora, tudo é um risco, tá? Mesmo porque os materiais ali, eles não são condizentes para aquela temperatura, tá? Mas existem pessoas que ultrapassam, sim, que extrapolam um pouco e trabalham e não tem... que nem aquela história. Eu, como técnico, eu não posso dizer, pode passar, tá? É que nem um perito do trânsito, falar assim, não, pode correr que a pista é boa e o carro aguenta.
Tá entendendo? Então, eu estou dizendo assim, como técnico do forno, ele tem que ser respeitado essa temperatura de trabalho. Mas tem gente que passa, que ultrapassa, que vai embora, né? Que vai além do cálculo de temperatura. Eu já fiquei sabendo desses casos já, tá? Então, aí quer dizer, tudo que o forno aguentar é lucro. Tá entendendo? É lucro, tá? Porque tá na contramão das especificações técnicas. Por que a gente pensou nessa pergunta? Porque a gente já trabalhou com alguns fornos de alguns fabricantes que, conversando com o pessoal que fabrica, eles falaram que o forno estava travado em 900 graus. E a pessoa destravou ele, ou seja, a temperatura de trabalho dele era 900. A pessoa destravou, subiu para 1.200. E trabalhou nessa temperatura máxima, fez uma queima, se eu não me engano, de 6 a 8 horas e danificou o forno. Ele empenou, porque a temperatura, os materiais, como o Marco falou, não são, desse forno específico, não eram projetados para trabalhar esse tempo todo nessa temperatura. E o forno acabou danificando. Bom, Charles falou que ele trabalha em alguns segmentos. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos. Quais outros tipos, né, se existe, quais são, se existe e quais são esses outros, vocês fabricam outros fornos ou vocês trabalham só com o forno mufla? Como é que é esse? Com fornos, também como o Tomás comentou alguns momentos, a gente trabalha com fornos em diversas temperaturas. E quando a gente fala de forno, tratamento em alta temperatura, a gente está dizendo, assim, todo e qualquer processo ou teste, controle de qualidade, desenvolvimento que necessita alta temperatura, a gente vai falar de forno mufla ou forno de alta temperatura. Então, assim, hoje a gente busca utilizar o nome de forno para processo de alta temperatura, porque o mesmo forno que você utiliza de repente para a parte de fuso, vamos dizer, eu tenho um processo que é de 900 graus. De repente, essa mesma temperatura é utilizada para fazer a têmpera de um material, de um aço, né? Então, assim, hoje a gente tenta assim, não dar um nome, é o forno tal, não, a gente usa o processo, que é alta temperatura. Então, a gente tem forja, que hoje é utilizado no segmento de origem, para poder fazer produção de peças. Nós temos forno, que é utilizado na parte de controle de pesquisa, desde alimentos até uma análise de solo, quando vai fazer uma rodovia, eles coletam, e aí dentro de várias análises que é feita no solo, uma delas utiliza também forno. Esse mesmo forno ele é utilizado para, claro que aí a gente está falando de forno, mas dando um pouquinho de temperatura, uma pessoa que faz parte do cuteleiro, na parte de cutelaria. Então, assim, o forno ele vai estar presente sempre em diversos segmentos, ele não está preso a algo específico. O que vai mudar é o quê? A temperatura, a maneira de trabalhar e o espaço interno que aquele segmento vai ter a necessidade, né? Então, esses são os modelos de forno. E aí a gente vai entrar em tamanho e layout. Né? Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Então, por exemplo, a gente já pode entrar na matéria-prima que é feito os fornos, porque assim, esse forno ele pode ser usado então também, tipo os dentistas que usam para fazer, como chama? Prótese. Isso. Então, devido à estrutura, ao material que é feito o forno, esses fornos, então me explica um pouco mais, porque tipo assim, como que um forno de Fusen, que a gente utiliza para derreter vidro, ou que pode ser utilizado também na cerâmica, também que
queima de biscoito, uma pessoa que é dentista e faz Vai fazer a prótese consegue usar. Por quê? Porque assim, só pra... tô fazendo essa pergunta bem assim, porque também tem gente que não entende. Porque, por exemplo, o forno de Fusen de vocês é diferente do forno que a gente é acostumado a utilizar. Porque, por exemplo, os que a gente tem, a maioria, eles são feitos de placa de fibra cerâmica, né? E aí... A placa de fibra mata cerâmica. Isso. Então, aí só explica um pouquinho, tipo... o material que é feito o forno de vocês, porque por esse motivo, por exemplo, um dentista pode utilizar esse mesmo forno para fazer o trabalho deles. É assim, quando eu falei das temperaturas, a gente baseia nela. Agora, quando a gente vai falar de aplicação, Fusen, a parte protética para uma pessoa que trabalha com prótese, fazer o molde dela ali e tal, aí a gente tem que olhar algumas situações diferentes, porque assim, uma questão é você utilizar a temperatura que você precisa, tá? Então aquilo tudo vai ser dimensionado para aquela temperatura tua. Se essa outra aplicação, uma outra área, exige a mesma, no processo dele tem a mesma temperatura, ok, então vai ser um forno semelhante a esse teu. Agora, vamos dizer que a gente utiliza um forno para Fusen que vai até 800, 900 graus, ou um cliente que quer para cerâmica para 1.300 graus, tá? E aí a gente encontra um dentista, um protético, que queira um forno, tá? Aí o que a gente tem que pensar? Que o espaço útil, a maneira que o protético vai utilizar, é diferente da pessoa que vai utilizar um ceramista ou para fazer fuso em vidro. Por quê? Porque assim, o espaço dele, às vezes vai ser até menor do que você precisa, a temperatura dele não vai ser alta igual a essa que você vai utilizar. Então assim, quando eu falo de temperatura e espaço, a gente está falando de estrutura. Estrutura o que é? O princípio de uma eficiência de aquecimento. Boa resistência, uma boa placa porta-resistência, um bom isolante térmico, que é isso que a gente foca. Mas aí, quando eu quero um forno maior, eu tenho que pensar, para mim ter essa eficiência de aquecimento, a gente tem que pensar o quê? Que quando eu vou aumentar ou diminuir o espaço, sempre a gente vai recair o quê? Em estrutura de isolação e de aquecimento. Então, um forno que é para protético, ele vai ser menor, o isolamento dele vai ser menor, vai ser um pouco... Na verdade, nem é que é menor, é porque o tamanho do forno ele vai ser menor e a temperatura que ele vai ser utilizada vai exigir uma isolação suficiente para ele. Não adianta eu pegar um forno que é para um isolamento de 1.200 graus, para que usar um forno de 500, que eu vou estar usando um isolamento sem necessidade, porque a pessoa vai usar só 500. E ao inverso, pegar um equipamento que ele vai até 500 graus e falar, mas se eu mexer nele aqui, eu acho que ele vai até 750, 800. Vamos testar? Um dia ele funcionou, no outro dia. De repente você vai começar a ver queimando a pintura para o lado de fora, superaquecendo, ressecando todo o teu componente e o sistema elétrico, e aí por aí vai uma infinidade, até às vezes, se você não seguir o que o fabricante falou, colocando em risco o teu estabelecimento, o teu operador, enfim. Então, assim, a gente parte do princípio que o forno ele pode ser utilizado em todas as áreas, mas a gente tem que respeitar cada aplicação se a gente quer um produto de boa qualidade. Então, tem às vezes o meio termo, eu tenho um forno de 900 e eu vou usar 800 graus, 700 graus. Poxa, legal, tá sobrando. Agora, você vai usar 500, não tem necessidade. E ao contrário também não. Acho que consegui ser claro? Com certeza. Sim. É basicamente, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cerâmica, que usa, 1.300 graus, né, a cerâmica, que usa mais ou menos 1.300 graus. Essa pessoa pode trabalhar com Fusen, porque o Fusen vai até uns 800 graus. Mas a pessoa que trabalha com Fusen, que usa a temperatura de 800 graus, o forno dela só vai até 800, ela não pode trabalhar com cerâmica, porque o forno não vai
Já causa risco na estrutura. Já não vai dar certo, né? Então, até uma dica para o pessoal que já trabalha que quer trabalhar, né, com fusen também, e às vezes já trabalha com cerâmica, ou quer trabalhar com os dois, então já compra um forno de 1.300 graus, porque já dá para trabalhar com os dois nichos. Ô Charles, conta aí pra gente um pouquinho do diferencial dos fornos de vocês, e qual que é o benefício desse diferencial, né, que eles têm. Conta aí pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente aqui no canal. Certo, então vamos lá. Qual que é o diferencial do nosso forno hoje? O nosso forno, ele tem o diferencial na eficiência de aquecimento dele. E o que traz de vantagem no forno nessa eficiência? Primeiro que você tem um menor tempo para alcançar a temperatura que você está ali desejando. Com isso, você vai ter um consumo menor de energia. E por que isso acontece? Vamos lá. Hoje nós trabalhamos com as matérias-primas que existem no mercado de tecnologia de ponta, visando ter um melhor equipamento, buscando a melhor eficiência. Então, os nossos equipamentos, diferente dos que existem no mercado, a gente utiliza, num concorrente nosso, ele utiliza manta de vidro, de fibra cerâmica, junto com um tijolo refratário. E aí, posteriormente, vem uma placa com a resistência embutida para poder fazer a câmera interna ali, falando de uma maneira simples para as pessoas entenderem. Então, isso daí é uma maneira de criar uma câmera, uma temperatura nessa câmera que, ok, existem empresas que fazem dessa forma. A nossa tendência é sempre buscar o que é de melhor, tanto em eficiência de produto e trazer uma certa rentabilidade, porque quando a gente fala de temperatura, energia, a gente está falando de consumo de energia. Então a gente pensa nisso para poder trazer um produto no mercado onde os nossos clientes ou os futuros clientes vejam e possam ver antes de comprar a diferença e após comprar, crescer nos seus negócios, como hoje a gente tem diversas empresas nacional e multinacional dentro do Brasil que tem diversos fornos. Nós temos empresas que têm 4, 5 fornos. Então, qual que é o diferencial nosso? Na tecnologia. A nossa resistência ela é feita com o próprio fio Cantal A1, no qual a gente compra, produz a nossa própria resistência. Então, assim, é calculado isso internamente, então é preciso, não vem de fora, de uma empresa que faz várias resistências e às vezes ela pega e manda do meio, esse serve para aquele, não. O nosso é feito para cada modelo. Dentro do nosso forno, onde que vai a resistência, ela é composta por uma placa porta-resistência, na qual ela é fabricada com uma liga que dá uma vida útil maior para o equipamento e dá a oportunidade da resistência ficar exposta na câmara interna ali, que dá o benefício de ter uma troca de calor maior jogando direto ali na tua câmara interna, não tendo uma barreira onde a resistência, no caso dos fornos antigos ou das concorrências, ele fica como se fosse dentro de um tubo. E aí essa resistência tem que entrar lá, ela tem que aquecer, depois ela tem que passar esse calor da parede para a câmara interna. O nosso não. A resistência tem a placa, a resistência fica apoiada nessa placa e aí ela fica exposta na câmara interna, fazendo com que tenha uma troca de calor maior. Atrás dessa placa, que aí começa a isolação, porque é preciso segurar essa temperatura dentro dessa câmera e evitar dela sair para o lado externo por questão de segurança, aquecimento. Então, onde a gente tem hoje usa uma placa de fibra cerâmica, porém ela é prensada a vácuo, onde ela tem uma resistência mecânica que seria mais ou menos assim: você pegar um pedaço de caibro, mais ou menos esse comum, que você vê a largura dele, e você tentar dobrar ele e não conseguir, porque vamos dizer que com a manta, de repente um forno ele vai lá, tem uma densidade de 10, vamos dizer assim, numa manta. A nossa placa teria 10 vezes essa manta prensada a vácuo.
Ou seja, é um isolamento muito mais eficiente, mais resistente no ponto de vista de segurar a temperatura do ambiente interno e não deixar passar para o ambiente externo, deixando o operador mais seguro. Os nossos sensores é fabricado por nós também, feito com fio, ou melhor dizendo, com arame, que é a liga ideal que tem que ser feita, tá? O seu Marcos, que é nosso engenheiro, ele pode falar a parte técnica de cada liga desses fios, se caso for interessante. Então, assim, o nosso equipamento todo, a parte interna dele, resistência, que é muito importante, sensor, é produzido por nós. O que não é, a gente tem hoje os melhores fornecedores no Brasil, que nos dá a condição de trabalhar com produto certificado, tá? Com garantia e empresas de grandes players no mercado, já agregando dentro da nossa indústria. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para o Marco, que é o seguinte: qual é a liga que vocês usam aí na resistência e como essa liga influencia diretamente na qualidade dos fornos de vocês? Pode explicar um pouquinho para a gente, Marco? Perfeitamente. Nós utilizamos a liga A1, tá? É uma liga que ela suporta uma temperatura de trabalho muito maior, tá? Ela tem um valor ômico bem compatível, ela faz um cálculo legal, tá? Nós já tivemos vários exemplos já, por exemplo, de alguns fornos que deu problema no termopar, que não são nossos, tá? Outros termopares, de outros fornos que aconteceu com aquela resistência, e a resistência chegar numa temperatura muito além do que aquilo que é falado, que é o que ela suporta, tá? Pela cor, tá? Eu identifico muito a temperatura pela cor. E a resistência, continuar com a estrutura física dela, perfeita. Perfeita. Sabe? Eu achei isso aí incrível. Então, é a liga ideal. Ela não é, vamos dizer, barato, tá? Para trabalhar? Não é. Mas nós não temos dor de cabeça. Nós não temos problema. Tá? Porque não adianta querer partir para uma linha um pouquinho mais em conta, aí a gente repassa essa economia para o cliente, mas no final essa economia ela acaba não compensando, vamos dizer assim, tá? De transtorno, dor de cabeça, tudo. Então a gente procura trabalhar com essa liga A1, que é a liga que o meu finado tio usava, tá? Que quando eu aprendi o trabalho com forno, eu aprendi com ele a parte de estrutura metálica, a parte de alvenaria e cálculo de resistência. E o comando elétrico, depois eu fui lutar por conta, através de cursos e aprimorar. Tá? Então, desde 1975, já era a Liga A1 para cerâmica artística, né? Que ele fazia as resistências para os fornos dele e também para os fornos que ele vendia. Ah, bacana. E fala um pouquinho sobre o termopar também, aproveitando. O termopar, são duas ligas, tá? Que você une essas duas ligas. Eu posso até dizer o nome, alumel e cromel, tá? Essas ligas juntas, porque elas são polos que rejeitam, tá? Então elas fazem uma leitura, elas convertem o calor em um magnetismo que transfere para o controlador. Tá? Então ele recebe aqui, manda para lá. Antigamente, o que usava no lugar desse termopar era pino de prata. Tá? Pino de prata, a prata ela dá a fusão com 950 graus. Então, quando o pino de prata fazia isso, era os 950 graus, podia desligar o forno. Hoje temos o termopar, que faz essa leitura e passa para o controlador. O que é importante saber sobre o termopar? É a resposta rápida que ele tem que dar para o controlador. Ele tem que dar uma resposta rápida.
tá? Ele não pode demorar, ele não pode ser lento, porque se ele for lento, de acordo com que essa mufla vai subindo a temperatura, esse termopar ele vai perdendo porcentagem. Então, quanto mais subir a mufla, mais distante o termopar está do calor real. Isso aí pode acontecer de você perder teu trabalho. Por exemplo, ó, eu tenho um trabalho aqui que eu preciso de 800 graus. Deu 1000, perdi meu trabalho. Você perdeu tua matéria-prima, tá? Como pode chegar ao ponto de você perder teu equipamento. Eu já vi fornos danificarem totalmente por conta de termopar. Então, o termopar é algo assim essencial numa mufla, num forno, tá? Isso aí é uma coisa que a gente preza muito, muito. Não sai um equipamento daqui após configurado o controlador sem testar o termopar e o controlador, tá? Tanto é que vai um checklist junto, que explicando sobre a desidratação, tudo ali checado, controlador, termopar, todo mundo que recebe vai ver que a mufla está em 50 graus, propositalmente está em 50 graus, porque é onde eu faço o teste de calor, tá? Para ver a rapidez do termopar, todos, sem exceção. Se não tem esse negócio de não dá tempo, se esse deu certo, aquele também vai dar certo. Não. Isso aí é algo assim que a gente faz. Tem para soltar? Testa. Tem 1000. Vai com calma, vai com carinho, testa os 1000. Um por um. Para não ter erro. Tá certo. Aproveitando que o senhor falou, Marco, da desidratação, o senhor pode explicar um pouquinho sobre isso, o que é a desidratação para as pessoas que estão começando e que não sabem o que é e tudo mais? Sim, claro. A desidratação, ela é feita pelo seguinte: todo material, com exceção da resistência, que vai dentro do forno, é feito à base de água, tá? A placa de fibra cerâmica tem água. A placa porta-resistência tem água. A massa que nós utilizamos para colar essa placa porta-resistência no isolante tem água, tá? Então, o que acontece? É recomendado a desidratação. Por quê? Se a pessoa não fizer a desidratação, se você pegar um forno, independente se ele é para 800 graus, se ele é para 500, se ele é para 1000, para 1300, se você subir ele na temperatura máxima de trabalho dele de uma vez, a caixa dele vai estufar. Você vai ver a caixa dele estufar. Você vai ouvir barulhos de trinco, de quebra, de dilatação, porque vai gerar uma pressão dentro dessa caixa. E é perigoso, tá? É perigoso para o operador. Por isso que é recomendado, vai tudo escrito certinho, 100 graus por 2 horas, 200 graus por 2 horas, abrir levemente a porta do forno a cada 40 minutos, durante 4 segundos, não é difícil, tá? Se a pessoa seguir passo a passo o processo dessa desidratação, a vida útil do forno vai ser maravilhosa. Ele vai dar aquilo que realmente a gente quer que dê, que a gente trabalha com a matéria-prima correta, tá? Já tivemos algum problema, sim, com pessoas que não fizeram a desidratação. E, nesse caso, a gente, de tantos anos que trabalha, tantos anos que está aí mexendo com o forno, eu bato o olho no forno e eu sei o que aconteceu. Eu não sei, eu fiz tudo o que estava escrito aqui. Não fez tudo o que estava escrito aqui. Tá? Eu já percebi que não fez. Deslocou placa, soltou todo o concreto dela, deslocou isolante, dilatou caixa. Não adianta. Então eu já sei que não foi feito. E é algo simples de fazer, tá? Então, aproveitando aqui o ensejo, eu já falo. Todo forno para 500, 800, independente da temperatura, faça a desidratação, de acordo com o que o fabricante pede para fazer. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, Marco, é o seguinte, porque
Porque a gente sabe que o cliente, por mais que vai o manual explicando certinho o que tem que fazer, às vezes ele tem uma certa dificuldade. O senhor pode explicar para a gente como que é o atendimento, o suporte ao cliente, principalmente para os clientes que têm um pouquinho de dificuldade em fazer a desidratação do forno e tudo mais? Como que é o suporte do cliente que vocês fazem? Olha, essa pergunta é bacana. Se eu soubesse que ia ter essa pergunta, eu ia convidar pelo menos uns 10 clientes nossos que eu atendi, que eu acho que ficou satisfeito, bacana, legal, e que resolveu assim, dos caras falar, pô, nota 10 para vocês, bacana, isso é bom ouvir. Mas vamos lá, nós não deixamos nossos clientes na mão, de forma alguma, tá? Já aconteceu muitos casos do nosso comercial, o nosso amigo Charles, vender, chegar lá, a pessoa falar assim, pô, eu queria colocar uma rampa aqui, eu sei que o controlador tem rampa, tá? E esse controlador da Coel, que nós usamos, tem um software que é meio complicadinho, tá? Mas é um controlador legal. O que a gente faz? Se a pessoa do outro lado não tiver um conhecimento mínimo daquilo ali, que ser automação, não adianta eu por videochamada, nem por telefone, nem ligar para o técnico da própria empresa, que não vai conseguir resolver. A pessoa não vai conseguir fazer. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu peço para a pessoa arrumar alguém que mexa com automação lá na localidade dela, onde ela está, para poder conversar e colocar. Ou é simples de tudo. São 2 bornes atrás, soltar os 2 bornes, me manda aquele controlador, que eu vou mandar outro já configurado e com as rampas que ele quer. Eu fiz isso 3 vezes já. 3. As outras vezes teve como fazer por telefone, tá? Ou por videochamada. Mas 3 vezes não teve jeito. Olha, aperta esse botão, aperta esse. Não, eu não consigo, a pessoa não consegue. Não adianta seguir em frente, porque pode danificar o equipamento. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, nós atendemos o cliente. O cliente não fica na mão, tá? Ah, mas eu não consigo, eu não sei trabalhar. Não, tira então um controlador que eu vou te mandar um já programado para você. Aí eu faço um vídeo e mando para ele. Não tem segredo. Eu não consigo, mas eu tenho um cara aqui na minha região que pode estar aqui me orientando. Então chama lá que a gente faz uma videochamada. E dessa forma. No caso também a pessoa, quando ela for adquirir o forno, ela já pode pedir a especificação, o senhor já manda o forno no esquema, né? Exatamente, é o que nós recomendamos, né? A pessoa que quer rampa no forno, no controlador, já no pedido, já fala, olha, eu quero essa rampa, eu quero essa outra rampa. Pode pedir, não uma só, 2, 3, tem 8 rampas o controlador, tá? Pode pedir, não custa nada, ele já sai da linha de produção com as rampas colocadas do jeito que a pessoa quer. E já deixo configurado para o manual e para o programador na rampa. Por que manual? Porque quando o forno chegar, ele tem que desidratar o forno. Ele não vai usar o rampeador. Ele vai fazer aquele processinho, 100 graus, 2 horas, 200 graus, 2 horas, né? Aquele negocinho que tem que fazer. Então, eu já mando ele configurado para programação de rampa e para o manual. Bom, pessoal, a gente agradece muito vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para esclarecer não somente a nossa dúvida, mas a dúvida de provavelmente muitas pessoas que acompanham a gente. E muitas dessas dúvidas as pessoas deixam para a gente, mandam para a gente no Instagram, deixam aqui nos comentários. E aqui nesse vídeo a gente fez o possível para fazer todo um compilado para, na hora de você comprar o forno, vocês usarem esse vídeo aqui como referência, porque quando a gente escolheu, quando a gente pensou em produzir conteúdo para vocês, a gente pensou em produzir conteúdos de qualidade para que vocês entendam a fundo essa técnica, mais especificamente do fusing. E nesse vídeo aqui a gente trouxe para você um material
que no caso aqui é utilizado não somente para vitrofusão, mas para outras áreas também. E caso a sua dúvida tenha sido o forno de fusão ou qualquer outro componente dele que diz respeito à qualidade, a gente tem certeza que esse vídeo aqui supriu essa necessidade. Se não supriu, deixa aqui embaixo nos comentários que, à medida do possível, a gente vai respondendo. E lembrando, gente, que esse vídeo aqui que a gente está fazendo não é um vídeo... Como é que fala? Não é uma divulgação. A gente está mostrando uma oportunidade, porque aqui a gente mostra para você o que realmente funciona. A gente está testando e aprovando o forno. E é por isso que a gente fez esse vídeo aqui. Senão a gente nem ia falar, porque a gente só indica o que a gente conhece, né? Porque... como se a gente faz o bem, com certeza a gente vai receber o bem também. Então, é por isso que a gente está falando sobre esse forno aqui, beleza? E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, assim, a respeito de alguma parte mais técnica, é só encher o saco do pessoal. Vai estar tudo aqui embaixo, vocês entrem em contato direto com eles, combina talvez um orçamento com eles e é tudo gente boa. Isso aí, gente. Então tá bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Marco, um beijo, obrigada. Cadê o Marco? Um beijo, um grande beijo. Agradeço a oportunidade também. E qualquer coisa é só chamar. Beleza. Estamos à disposição. Tá bom, obrigada, gente. Grande beijo e até a próxima. Grande abraço, valeu.